Olá, seja muito bem-vindo ao canal Unidade Gerencial. Nós vamos trazer aqui hoje um conteúdo muito interessante. Vamos falar sobre a transparência. Vamos entender esse conceito, esse modelo, como isso é importante dentro de uma estrutura organizacional. Vamos lá. Modelos de transparência, né? O que é transparência? Precisamos entender que a transparência ela tem duas vertentes. Podemos trazer a transparência dentro da qualidade do que é transparente, né? De que se pode ver através, que é evidente ou que se deixa transparecer, né? Pode-se dizer que um corpo apresenta transparência quando deixa a luz passar. Então, a transparência, por conseguinte, é uma propriedade óptica da matéria com diversos graus. Costuma considerar-se que uma matéria é transparente quando cumpre esta propriedade à luz visível, uma vez que com diversas aplicações técnicas, como a luz ultravioleta, raios infravermelhos, raio-x e outros. Então, a maioria dos materiais exibe essa transparência. Obviamente, nós não vamos voltar a atenção para a estrutura ou a aplicação física da transparência, mas sim da transparência de ações e comunicação em relação das interações e dinâmicas internas corporativas profissionais, tá? Esse é o nosso objetivo. Então vamos entender. A transparência corporativa se define por uma comunidade onde você vai criar essa comunicação, criar esse modelo, essa aplicação, para que você distribua dentro do seu ambiente organizacional, para os seus colaboradores, para os seus geridos e aplique também dentro da própria estrutura dessa composição hierárquica, da própria liderança, dos gestores, dos líderes e da gerência, tá? Então, a transparência corporativa, ela é a comunicação direta e objetiva entre os membros da equipe, entre si, claro, e entre os membros da equipe com a própria hierarquia, né, com os próprios líderes, gestores e gerentes. Precisamos entender que essa é a forma por onde a cultura e a informação pode ser compartilhada entre todos de forma leve e sem segredos, ou seja, uma prática honesta da informação. Então veja, na gestão transparente, os líderes procuram compartilhar com todos os funcionários as informações sobre o andamento da empresa, os objetivos, performance, né, e outros dados importantes. Ao invés de manter esses dados restritos para um grupo exclusivo de funcionários, que, claro, são exclusivamente dos líderes e gestores, a cúpula hierárquica. Ora, isso não faz sentido nenhum. Então veja, dessa forma, quando se tem a transparência, quando se tem a aplicação, desse modo os colaboradores conseguem entender mais sobre como a empresa funciona e como ela se encontra no mercado, podendo até fazer parte das tomadas de decisões dentro das suas respectivas funções, claro. Com isso também se adquire gradativamente a profundidade específica das ações daquele colaborador ou equipe, integrando os trabalhadores para um engajamento espontâneo e de crescimento profissional. Então veja a importância da comunicação, como ela acarreta, como ela implica em outros fatores positivamente para o âmbito profissional, para a demanda, para o engajamento, para o profissionalismo e para a melhora do ambiente organizacional. Então, qual é a importância da transparência, se podemos dizer assim? Quando implementar a transparência, quando ela é de fato implementada, efetivada dentro do aspecto profissional, ela é muito boa, ela é muito positiva para aquela instituição. É claro que é uma tarefa árdua e que demanda tempo e esforço contínuo, mas esse perfil de trabalho positivo para a empresa, para a sua corporação, para a sua instituição,
está sendo aplicado, ele vai te trazer inúmeros resultados, inúmeros benefícios. Por isso que esse trabalho vale muito a pena sim. Então, a transparência no ambiente profissional, a aplicação desse modelo cria um recato corporativo e organizacional voltado ao decoro da estrutura de trabalho. Então veja como isso é profundo. Esse recato, esse modelo formal dentro dessa corporação, dessa organização, voltado para essa estrutura, né, de decoro, de respeito, de seguir os processos e os procedimentos de trabalho, ele passa a dar ao indivíduo, né, mais confiança. O seu colaborador ele passa a ter mais confiança em você, nos líderes, na gerência, na gestão. E com isso cria-se novamente a profundidade ou engajamento espontâneo da equipe. Veja como é importante. Trazer a gestão transparente para esse âmbito profissional também implica em diminuição de futuros gastos, tá? Na área de contratação, na área de capacitação ou recapacitação de colaboradores, tá? De profissionais. Então, quando você trabalha de modo muito claro, toda a engrenagem volta a girar, né? E futuros gastos que você poderia ter, você consegue evitar, tá bom? Então, é importante entender isso e também, né, de modo traspasse a isso, fazendo traspasse a isso, aumenta a produtividade do colaborador, que nitidamente passa a se sentir em parte da empresa. E isso é muito importante. Tudo isso contribui para o fortalecimento das relações interpessoais e a melhora do clima organizacional da empresa ou daquela seção específica. Agora, a transparência, podemos trazê-la também como comunicação, porque a transparência no trabalho, ela é a condição para que a organização, para que a empresa possa obter sucesso e atingir os objetivos almejados, né? Os seus objetivos estão ali já pré-definidos. Então, por essa aplicação gestacional corporativa, todos os colaboradores têm acesso às mesmas informações e assim é mais fácil, né, de identificar qual o objetivo da empresa e o que precisa ser feito para alcançá-lo. Agora, alguns gestores acreditam que é muito difícil adotar a transparência. E isso pode ocorrer, essa dificuldade, por receios de outros colaboradores ou medos de mudanças. Mas, na maioria dos casos, é por medo ou por receio de outros colaboradores que demonstram conhecimento aguçado ou algum conhecimento específico ou talvez alguma expertise profissional. Ou que talvez, em alguns casos, como ocorre muito, por falta do conhecimento didático daquele indivíduo que está numa posição hierárquica. Tá? E isso é uma preocupação. Por quê? Porque você já tem, vamos deixar aqui muito claro, alguns indivíduos não chegam numa posição hierárquica por conta do conhecimento didático. Sim, chega naquela posição, sim, por conta do conhecimento de tempo de trabalho. O conhecimento de tempo de trabalho não é um conhecimento didático, não é um conhecimento aplicado. Agora sim, trazendo por um outro olhar, uma visão mais holística, o olhar, essa perspectiva de trabalho pelo tempo, pela demanda, ela também é muito importante e vai agregar muito. Agora, unificar a isso, fazer traspasse com isso, em relação a um estudo, a um conhecimento didático aprofundado, né, efetivado por estudos, né, também é muito bom, que é o que de fato está sendo priorizado pelas empresas hoje. Então, trazer o conhecimento didático, né, atualizar, né, a sua estrutura interna, intrínseca ou introspectiva é muito importante. E com conhecimento didático aplicado, específico, para que assim você tenha todo um embasamento, uma estrutura sólida. Tá? Então, você acaba trazendo todo esse âmbito, esse conflito, por quê? Porque alguns desses indivíduos, como eu dizia, têm esse medo. Por conta da sua aplicação de gestão já decrépita, defasada, antiga, né, antiqua, que não apresenta muitos resultados. Isso, quando você tem um modelo
empírico, didático, proativo, né, efetivo dentro daquele ambiente, você acaba tendo uma sinergia contrária em relação ao seu padrão de trabalho. Porque o seu padrão de trabalho, como podemos dizer, é medíocre. E uma condição medíocre ela não pode aplicar demanda, ela não pode aplicar resultados. Então, por isso, o conhecimento didático ele deve ser priorizado também. Agora, independente dessas situações, de todas essas ocorrências, a melhor resolução são os feedbacks e a aplicação da transparência unificada com respeito profissional. Isso aí é a resolução primária. Assim, com esses objetivos e todos os projetos internos de melhorias, tudo isso pode ser aplicado, tudo isso pode ser trazido, colocado de forma direta e muito clara, né, evitando esses ruídos dentro da organização. E também nós temos as partes de reuniões, como nós falamos dos feedbacks, da comunicação, nós temos as reuniões e interações. Então, a comunicação é a palavra-chave, claro, e uma relação de transparência. Por isso, os gestores devem trazer informações e comunicar à equipe sempre que surgirem informações importantes sobre determinado assunto, mudanças na empresa, mudanças no RH, novos projetos para trabalhos, processos, entre outros, tá? Melhores práticas operacionais, tudo isso. Então, para que a comunicação funcione na prática, é necessário fazer reuniões frequentes com esses colaboradores, né, da equipe, para ouvir o que esses próprios colaboradores têm a dizer e também para que os gestores e os líderes exponham à equipe sobre as situações do setor, né, novas metodologias de trabalho, tecnologias que vão ser implementadas, né, outras estruturas que estão chegando, mudanças de horário, melhorias, entre outros. Essa comunicação é muito importante. Além disso, como eu já disse, é importante dar e receber feedbacks. Então, não somente por conta da sua estrutura, da sua condição de estrutura de liderança, de perfil hierárquico, não por conta disso que você não irá escutar, que você não irá receber feedbacks. A sua a própria condição de liderança, ela impõe uma certa imponência informal. Por quê? Porque você acaba se colocando ou acaba estando por estar dentro da questão profissional numa posição superior. Isso subentende-se dentro do ambiente profissional hoje em dia de que quem está acima pode falar, pode cobrar, chamar atenção, trazer feedbacks e entre outras atividades. Mas não por isso, aquele que também converge para as funções e razões e condições da empresa, pode sim trazer feedbacks, diálogos, interações positivas diretas que vão convergir para uma boa primícia, para uma boa atividade, para um bom produto, para uma nova resolução de um problema, desde que seja positivo e converja para as funcionalidades do bom lado da empresa ou daquela seção em específico, não tem problema nenhum. É muito importante você ouvir aqueles que realmente têm algo a dizer, têm ideias, têm preocupações, porque você consegue ver, você consegue determinar a profundidade desse indivíduo em relação ao setor, em relação à empresa, em relação ao trabalho que ele exerce. E esses sim que apresentam feedbacks, ideias, interações, melhorias, que são os proativos que você também deve dar muita atenção, porque eles são o que eu gosto de chamar de pilares do seu setor, pilares da sua empresa. Tá? Então toma muito cuidado, ouça a sua equipe, traga essas relações, interações, comunicações, feedbacks, tá? E ouça também. Não somente a comunicação, e entre outras resoluções aqui já abordadas, são importantes, como a confiança. A confiança é essencial. Quando os líderes e os gestores passam a trazer essas informações, compartilhar dados, mudanças e tudo mais com as suas equipes, como eu já disse, isso gera naturalmente entre os envolvidos uma sensação de bem-estar, tá? Uma sensação de
proximidade, uma sensação de comprometimento. Por quê? Porque quando a liderança, quando a hierarquia está mais próxima dos seus geridos, dos seus colaboradores, passa informações, quer saber como está o andamento, sente aquela confiança, aquela transmissão de energia positiva, você cria essa confiança automaticamente. Automaticamente. Então, essa comunicação, essa confiança, essa sinergia positiva que converge para um bom ambiente de trabalho, para os bons resultados da empresa, ela deve ser buscada diariamente, deve ser adotado independente do cargo hierárquico e a profissão que você exerça. Tá? Isso é muito importante. Além também de reforçar essa afinidade profissional entre as partes, a democratização ao acesso das informações devolve um senso de responsabilidade entre os integrantes da equipe. Tá? Isso também é benéfico para você, é benéfico para a sua empresa, para a sua seção, para o seu setor. Tá? Pois eles passam a perceber o impacto que as suas ações causam para o ambiente e para a empresa. Ou seja, o seu colaborador ele entende que as ações dele têm resultados positivos e negativos, ele sabe aonde ele pode melhorar, o que ele fez de errado, o que ele não precisa fazer mais, né? Pontos que ele pode trazer como ensinamento para outros indivíduos que talvez não tenham a mesma experiência que ele. Então nós temos aqui toda uma estrutura de responsabilidade e confiança que é criada não somente também dos geridos com a hierarquia, mas também com os geridos e os próprios geridos. Ou seja, uma relação interna, sem a participativa da hierarquia. E isso é muito importante, porque você também cria um perfil profissional íntegro quando você tem a confiança, que essa confiança dentre os colaboradores converjam para o perfil da empresa. Você tem uma resolução positiva, proativa e concreta para que esses outros indivíduos também se capacitem ao mesmo perfil. Então você vai ter um respeito mútuo, né? Você vai ter uma perspectiva de trabalho onde os indivíduos se sentem bem, estão bem no que estão fazendo. Você tem uma entrega melhor, você tem a responsabilidade daqueles que estão exercendo aquele trabalho. Tá? Então veja como é muito claro isso. A transparência, quando ela é implementada corretamente, ela por si só, ela gera uma grande estrutura, né, de ligação e comprometimento profissional entre os geridos e a liderança. Tá? E essa interação harmoniosa fará com que a busca por esses resultados sejam mais satisfatórias para todo o ambiente profissional, todo o âmbito profissional organizacional, e que essa busca seja clara e sem ruídos. Novamente, eu venho dizer, excluir esses ruídos, essas falhas de comunicação é muito importante para a busca, né, para esse processo de resultados e performance. Agora, reter os pilares, aquilo que eu ia falar, que eu comecei a falar, e nós vamos finalizar aqui. Reter talentos. Estamos falando de reter talentos, pilares profissionais. Reter talentos, né, aqueles profissionais altamente capacitados, que têm um trabalho excepcional, é um trabalho muito difícil dentro das organizações. Pois as empresas hoje em dia, né, elas buscam mão de obra capacitada e profissional. Logo, elas não querem abster-se, né, dos seus melhores trabalhadores, óbvio. Contudo, esse desafio ele pode ser superado trazendo essas aplicações que nós estamos falando aqui nesse vídeo, estamos trazendo aqui nesse vídeo, de transparência e confiança no trabalho. Isso porque os profissionais que buscam por empresas que sejam realmente transparentes nas informações, nas atividades, nas ocorrências e entre outros elementos e atividades e situações que possam ocorrer dentro da empresa, isso deve ocorrer, essas informações, toda a estrutura ela deve ser passada para esse profissional que já é um tanto requinte, de modo muito claro já na entrevista de contratação, tá? Por quê? Profissionais ou indivíduos que buscam um ambiente de fato profissional, que priorizam a comunicação e engajamento,
Por sua vez, né, e que sejam inclinados para a performance, esses são mais decididos e sabem seu valor. Então você já tem um perfil de trabalho, um modelo de trabalho daquele indivíduo que já é autossuficiente, que ele já tem uma pré-definição do que ele quer, do que ele busca, metodologia de trabalho. Então você tem uma estrutura muito rígida. E a empresa tem que acompanhar e o indivíduo também acompanhar a empresa. É uma linha de mão dupla, tá? Então, portanto, as empresas que não adotam a transparência têm menos chance de atrair novos profissionais, porque eles sempre vão optar por empresas transparentes, empresas que sejam claras, que ouçam os seus colaboradores, que deem espaço, que deem oportunidade de crescimento, tá? Não por tempo, mas também por conhecimento didático, tá? Então, tem toda uma gama de elementos que entra aqui por trás destas condições. É necessário que se tenha essa valorização dos trabalhadores por meio da comunicação, do respeito, da interação, da autonomia e principalmente da transparência, que por sua vez resultará na confiança e na harmonia geral do ambiente profissional organizacional. Então veja como tudo é muito importante. Agora, se você não quer utilizar a transparência, tudo bem, é um quesito seu. Mas a não utilização da transparência ela vai acarretar em problemas, em situações, que um deles eu venho falando bastante aqui nesse vídeo, que são os ruídos internos. Tá? Nós vamos entender um pouco melhor disso. Então, diante de uma gestão que não seja transparente com os colaboradores, todos os acontecimentos passam a ser motivo de especulações entre os funcionários. E isso ocorre muito dentro das empresas. Assim, os colaboradores eles passam a trazer o seu próprio imaginário, né, de que o que realmente pode estar acontecendo em caso de demissões, será que é uma promoção, o que está acontecendo, vamos mandar embora. Especulações e ruídos internos começam a surgir, começam a aparecer e desse modo a falta de transparência, caso não ocorra um freio dessa situação, uma forma de trazer a resolução efetiva para essa falta de controle, né, de transparência, você vai continuar tendo diversos problemas e alguns deles são conflitos organizacionais, desmotivação, redução da produtividade, você vai ter redução do engajamento da equipe. Além disso, também a falta de transparência gera desconfiança nos colaboradores e as perspectivas criadas não são atendidas. Então, você tem desconfiança, você tem desmotivação, você tem todas as perspectivas dos seus colaboradores que foram lançadas ao vento. Então, tudo isso fica muito difícil, fica muito complicado e você acaba perdendo os seus pilares profissionais. E acredito que as empresas que procuram, que têm essa demanda por profissionais, por mão de obra capacitada, não querem que esse tipo de situação ocorra. Então, adote a transparência, a comunicação, a harmonia, ouça os seus colaboradores, tá? Isso é muito importante. E qual que é a conclusão aqui dos nossos estudos? A nossa conclusão em relação a todo o aspecto aqui abordado nesse vídeo de hoje é que a gestão transparente ela é um modelo que excepcionalmente todas as empresas devem priorizar. Então priorize a transparência. A transparência ela significa que as informações não ficam limitadas somente na liderança, nos líderes, nos gestores ou aqueles que têm alguma certa afinidade, que seja profissional ou não. Isso quer dizer que a informação ela circula livremente de modo claro, objetivo, direto e essa informação ela é coerente para todos os colaboradores. É a mesma informação para todos os indivíduos, não permitindo espaço para ruídos, tá? Então isso é muito importante e também é de extrema importância dentro aqui dessa conclusão você adotar essas medidas onde a comunicação direta e honesta elas possam ser as suas ferramentas de trabalho primário, tá? As suas formas de trazer o trabalho de modo direto, dentro do aspecto profissional, claro. E voltando também para as relações interpessoais que convergem para os resultados e ações de cada indivíduo para esses objetivos da empresa, tá? Então isso é muito importante. Você trazendo essas preocupações, também olhando, trazendo o olhar para os seus
trabalhadores, para os seus colaboradores, você cria melhores relações interpessoais, porque você tem uma tratativa igualitária para todos os indivíduos. Logo, você melhora os seus objetivos para com os trabalhos desses indivíduos, dos seus colaboradores, para o benefício da empresa. Ou seja, aquele indivíduo ele vai exercer a função dele com mais clareza, com mais eficiência, com mais ânimo, com mais garra, com mais empenho. Então tudo isso é muito importante, que ele se sinta parte, que ele se sinta com facilidade de ter um diálogo com o seu líder, com o seu gerente, com o seu chefe, com os demais colaboradores daquela empresa. Então isso é muito importante. Então, adotar esse modelo organizacional, onde você tenha essa priorização, esse prol da harmonia, né, da adoção da comunicação, de rejeitar, de esmagar, de deixar de lado as doutrinas e regimentos hierárquicos de modelos autoritários, tudo isso você deixa de lado, tá? E somente assim, deixando todos esses parâmetros errôneos, somente assim a transparência se fará a gosto do ambiente. E assim os resultados vão ser alcançados de modo muito claro, né? De modo muito mais fácil. E também os colaboradores vão atingir gradativamente, exponencialmente, por conta dessa melhora do próprio modelo de trabalho, da liderança, do ambiente organizacional, de todos esses elementos que o compõem, os seus colaboradores, a sua equipe vai atingir a profundidade, o engajamento. Isso é necessário para que realizem atividades de modo autônomo, de modo a terem responsabilidade, de modo a entregarem produtos e serviços com excelência, que é o objetivo de toda e qualquer empresa. Tá? Então, veja esse vídeo aqui até o final. Se você ficou, estude isso que foi passado aqui, né? Absorva isso, tá? Se você quiser pausar, ler os slides, tá? Pesquisar alguma coisa na internet, faça isso, tá? Porque hoje muitas empresas não conseguem segurar os seus colaboradores, ou pelo menos alguns colaboradores, alguns de destaque, outros não, mas hoje a média de perfil de trabalho de um colaborador, aonde não se tenha transparência, onde não se tenha essa harmonia dentro de trabalho, onde não se tenha essa harmonia dentro de um parâmetro hierárquico em relação aos colaboradores, hoje a duração de um indivíduo dentro de um ambiente desse jeito, desse modelo, é de 1 a 2 anos, no máximo 3 anos. Então, logo ele converge para uma outra empresa, uma outra instituição, um outro modelo de trabalho. Logo, quem sofre o prejuízo é a empresa, porque a empresa ela perde mão de obra capacitada. E mão de obra capacitada é um requinte muito caro hoje em dia, muito escasso também. Então, valorize os seus colaboradores, tá? Ouça-os, traga feedbacks, diálogos, interações. Não se sinta no pedestal por conta da sua posição. Traga diálogos, implementações, traga interações, relações interpessoais, tá? Traga desafios, competência, traga cursos hoje online de plataformas sérias, né, que possam trazer, agregar conhecimento para os seus colaboradores e que esse conhecimento possa ser aplicado em prol da sua empresa também. Então, tudo isso é muito importante, tá? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like aí. Esse vídeo ficou muito show. Deixa o like e até o próximo vídeo.